Senhor Jesus, Senhor, ainda te louvamos, te pedimos, Senhor, a tua bênção para essa palavra, pedimos que o Senhor fale conosco, pedimos, Senhor, a tua presença, Senhor, a palavra é a tua presença invisível, a palavra, Senhor, é o que nos mostra que o Senhor está presente no nosso meio. Então, Senhor, queremos nessa noite receber a tua palavra com o coração, Senhor, alegre, com o coração aberto, com o coração, Senhor, de gratidão, com o coração, Senhor, de reverência, Senhor, e ainda de temor e tremor. Senhor, não queremos que essa palavra que o Senhor tem nos falado, Senhor, passe diretamente por nós. Queremos, Senhor, absolvê-la, queremos, Senhor, comê-la, queremos imergir nessa palavra. Queremos, Senhor, mergulhar, Senhor, nessa palavra. Queremos, Senhor, mergulhar, Senhor, nesse maravilhoso rio da graça. Senhor, que hoje, Senhor, de uma forma mais intensa, Senhor, está correndo no nosso meio. Senhor, não queremos ficar na margem, não queremos ficar fora. Queremos, Senhor Jesus, estar dentro, Senhor, desse fluir. Por isso, nos ajuda, Senhor, a nos despir do velho homem. Nos ajuda, Senhor, a nos despir, Senhor, da velha natureza. Senhor, dos 19 séculos de tradição e de conceito, Senhor, dos 19 séculos de religião, de doutrina, Senhor. Queremos, Senhor, ser libertos, Senhor. Por isso nos liberta, Senhor. Liberta-nos para viver a Tua palavra. Liberta-nos para praticar a Tua palavra. Liberta-nos, Senhor Jesus, para emergir, Senhor, na Tua palavra. Senhor, ainda nessa noite queremos pedir por cada irmão aqui nessa noite, queremos pedir por cada irmã, por cada jovem, por cada criança, queremos pedir, Senhor, por cada um dos que estão também nos acompanhando de casa. Senhor, queremos pedir, Senhor, para todos aqueles que irão ouvir essa palavra, que o Senhor esteja trazendo cura, que o Senhor esteja trazendo libertação, que o Senhor esteja trazendo salvação, que o Senhor esteja trazendo ressurreição, Senhor. Senhor, que a Tua palavra faça a obra, Senhor, pois é a Tua palavra que opera, é a Tua palavra que faz, é a Tua palavra que executa. Jesus é o Senhor, aleluia, Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Vamos, invoca comigo, ó Senhor Jesus. Não precisa ter vergonha não, abre a sua boca, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, irmãos, Romanos, capítulo 10, versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se você invoca, crendo, você é salvo. Você é salva. Creres nisso? Será salvo. Você quer ser salvo? Ou não? Ou para você está tudo resolvido? Ou para você não tem nada de dificuldade na sua vida? Ou para você está tudo um mar de rosas e uma maravilha? Se para você não está assim, meu irmão, invoca o nome do Senhor. Amém? Invoca o nome do Senhor. Desfruta desse nome, desfruta da palavra, que aonde está salvação para a sua vida. Graças ao Senhor, estamos novamente com os irmãos. Depois de 2 semanas, 2 finais de semana, né, sendo mais específico, em que a maioria de nós passamos fora daqui. Estávamos ali na conferência internacional, que maravilha. Mas a conferência não pode terminar lá. Ela precisa continuar, porque a palavra, ela não está estagnada. Paulo falou que a palavra não está algemada. A palavra flui, a palavra executa. Então passamos 2 finais de semana sem reunir aqui com os irmãos. Mas graças ao Senhor estamos, irmãos, de volta. E com bastante encargo, com bastante sentimento, para que como igreja possamos praticar o falar do Senhor. Porque a bênção está em praticar. Cantamos um hino em que a rua é a cura. O irmão explicou bem. Sim, é a rua física, é
é a pavimentação, sim, mas a rua em específico é o meu trabalho, é o seu trabalho, é a sua escola, é a sua casa, é na casa dos seus familiares, irmãos. A rua é onde nós estamos. E aonde eu e você está, nós precisamos praticar essas palavras. Porque é a cura. Por que é a cura? Por que você, irmãos, ao orar por uma pessoa, você é revigorado e renovado e curado? A rua é a cura tanto para os que recebem a oração, tanto para os que recebem, quanto para os que fazem a oração. Sabe por que a rua é a cura? Porque você vai descobrir que o seu problema e as suas dificuldades não são os maiores. Você vai descobrir que existem pessoas que estão muito mais atribuladas do que você. Você vai descobrir que tem pessoas, irmãos, que está muito mais angustiada e triste do que você. Aí quando você ora por essa pessoa, você vislumbra a salvação de Deus na vida daquela pessoa. Aí você é curado. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, resolveu nos confiar o ministério de levar essa cura para as pessoas. Nós falamos aqui em imergir na palavra. A nossa mente, irmãos, ela é padronizada. A nossa mente, ela é doutrinada com conceitos e tradições. Nesta conferência nos foi falado a respeito dos 19 séculos de tradições que nós carregamos nas costas. E quão difícil é você receber uma novidade de Deus. Quando fala, irmãos, vamos imergir na palavra. Ah, mas o que é isso? Já está trazendo coisa diferente. Ah, mas ano passado não era assim. Há 5 anos atrás não era assim. Há 10, há 30 anos atrás não era assim. Irmãos, é claro que não é. Porque a obra avança. A palavra avança e o mover avança. O mover de Deus nunca vai ficar estagnado. Então, quando falamos em imergir, imersão, é mergulhar. É o mesmo significado da palavra batismo. E por falar em batismo, no último domingo deste mês de março, nós teremos o nosso almoço do amor, após a reunião do Partir do Pão. E neste domingo também teremos batismo. Aleluia! Então, se você que está ouvindo não foi batizado, é a oportunidade de você se reconciliar. É a oportunidade de você praticar. É a oportunidade de você se render a Cristo. Quem crer e for batizado será salvo. E se você tiver dúvida a respeito de batismo, não espere. Nos procure, estamos aqui. Irmão, eu tenho dúvida a respeito do batismo. Não tem nenhum problema, irmãos, ter dúvida. O problema está em você ter essa dúvida, guardar no seu coração e que isso venha te impedir de cumprir a justiça de Deus. Então, se você ainda não foi batizado ou batizada, no último domingo deste mês, qual que é a data? Olha aí para mim, por favor. Qual que é a data do último domingo do mês? 20 o quê? 26 de março. Após a reunião do Partir do Pão, nós teremos batismo. Aleluia! Então, irmãos, por favor, vamos avançar no cumprimento da justiça de Deus. Amém? E ainda nesse clima de conferência, porque fomos em 32 irmãos ali para a estância, daqui de Carlos Chagas. Amém? E nós não podemos permitir que esse fogo se apague. Então amanhã, será uma reunião do Partir do Pão diferente. Nós teremos os hinos, o Partir do Pão, mas após o Partir do Pão, cada irmão que esteve ali na estância deverá
compartilhar o seu sentimento. Compartilhar aquilo que Deus falou no seu coração. Não tem problema, irmãos, você que anota, você trazer o seu caderninho. Irmão, será 2 minutos para cada irmão, 1 ou 2 minutos no máximo, não vai ser muito tempo. Você pode ler, amém? Você que gosta de anotar. Eu ganhei, irmãos, que Deus está nos tecendo, está nos unindo, nos entrelaçando, por meio da urdidura e a trama, e está fazendo de nós um grande tecido do amor. Jesus é o Senhor, eu ganhei isso. Jesus é o Senhor. Irmãos, você edificou a igreja, você edificou os irmãos. Então nós encorajamos você, por favor, irmãos, não seja por causa disso que você não vai dormir essa noite. E você não é obrigado também, não tem ninguém obrigando ninguém aqui. Isso é uma questão entre você e o Senhor. Mas, por favor, não retenha o Espírito. Não segure o Espírito. Não faça como os Tessalonicenses estavam fazendo, como Paulo os alertou em 2 Tessalonicenses 4, 5, 17. Não me lembro agora. Não apagueis o Espírito. Apagar é abafar. Apagar é quando o Espírito, Magnólia, está ali queimando. Aí o que nós fazemos? Nós vamos lá e colocamos um recipiente, nós abafamos ele. E como o fogo precisa do oxigênio, ele vai perdendo as forças, ele vai se apagando. Por isso, irmãos, que às vezes você tem um sentimento de compartilhar forte. Aí você nessa reunião não compartilha. Repare para você ver se não é verdade. Nessa reunião você não compartilha, está forte neles. Está queimando, que vontade de compartilhar. Mas deixa eu te explicar o que os espíritos malignos fazem. Você está sentado, louco para compartilhar com os irmãos. Vem um peso das trevas e assenta sobre o seu colo. Você não levanta. Você faz ali, mas aquilo está preso, aquilo está te prendendo, aquilo está ali te forçando. Irmãos, quando você não libera o Espírito para que o Espírito flua, na próxima reunião você não terá o mesmo sentimento para compartilhar. Na outra reunião, menos sentimento, na outra menos, até chegar uma reunião que você não vai ter desejo nenhum de compartilhar. É ou não é? Você reteve o Espírito, você apagou o Espírito. Então nós precisamos abrir o nosso coração. Senhor, eu preciso edificar a igreja, eu preciso profetizar. Paulo falou aos coríntios, todos podeis profetizar, uns após os outros. Irmãos, não tem segredo. Então os irmãos que participaram dessa conferência, traga o seu caderninho, escreva. Irmãos, não tem problema, do seu lugar mesmo, pode ficar em pé no seu lugar. Se preferir vir à frente, pode vir. Mas o importante é que eu e você pratiquemos o profetizar. Amém? Os que estiveram na conferência dizem amém ou não amém? Tem alguns que não falaram. Amém ou não amém? Amém! Aleluia! Mas por favor, Emília, não vai deixar de dormir por causa disso. Eu nem vou dormir, que amanhã eu tenho que compartilhar. O que eu vou falar? Leia o seu caderninho que você anotou, não tem problema, meu irmão. É o que o seu sentimento aqui você ganhou por meio da palavra de Deus. Amém? Então, nós teremos o compartilhar amanhã. E já antecipando, depois o irmão vai reforçar, mas o bom de dar alguns avisos nesse horário que está todo mundo ouvindo. Porque depois um sai, outro sai, nós não captamos os avisos. Próxima quinta-feira, nós teremos, que é o dia do GFCM, não é isso? E nós teremos uma mudança na logística dos grupos do GFCM. Mas nessa quinta-feira, será, os irmãos que alguns acompanham e sabem muito bem, toda quinta às 20 horas acontece a live, 21, normalmente é 21 horas. Acontece a live
do irmão Pedro. Então essa palavra que é falada é a palavra atual desta semana. Você está entendendo, irmãos? Você une a palavra do seu alimento diário com o que Deus está falando hoje. Aí você é completamente tomado da plenitude de Deus. Então, nesta quinta-feira será uma live especial, é a live de número 100. Então vai inteirar 100 quintas-feiras que o irmão ele vem e fala a palavra que é falada uma semana antes, que é falada no domingo. Por exemplo, a palavra que será falada amanhã, que geralmente é falada na igreja em São Paulo, o irmão reforça na quinta-feira com mais tempo. Aí a palavra, aí você pode emergir mais no que está sendo falado. Entendeu? Então, nessa quinta-feira será uma live especial. A live de número 100 será não feita em casa, como o irmão geralmente faz na sua casa, mas será transmitida do auditório da igreja em São Paulo. Então, nós queremos, irmãos, quinta-feira, anota aí, quinta-feira, 19h30, reunir todos os grupos dos GFCMs aqui no local. Amém? Todos os grupos vão ser reunidos aqui. Antes da live, nós iremos passar a logística de como ficará os grupos. Irmãos, a partir de semana que vem, irmão, vai estar isso que nós iremos conseguir uma irmã, de preferência, para anotar aqui neste quadro os grupos e os nomes de quem fazerá parte daquele grupo. Então você já vai ficar sabendo se você vai ficar no mesmo grupo, se vai migrar para outro grupo. Amém? E após isso, nós iremos acompanhar juntos a transmissão da live de número 100 do irmão Pedro. Amém? E depois, nós já iremos também contatar alguns irmãos para que tenhamos um lanche aqui, para que possamos também estar alimentando. Amém? Recado dado. E Deus sabe que você ouviu. Deus sabe que você ouviu, você sabe que você ouviu. Então, por favor, irmãos, vamos participar desse momento. Irmãos, nós não temos mais tempo a perder. O Senhor está voltando. O mundo vai ficar. As coisas do mundo vai ficar. E se eu e você não nos apegarmos com mais firmeza às coisas do Senhor, infelizmente nós vamos ficar com o mundo. Nós vamos ficar, irmãos. Vamos focar na primazia, no que é primeiro. A não ser que você tenha um compromisso, você tenha um trabalho, ninguém está falando para você agora descumprir com a sua obrigação. Mas nós estamos falando, irmão, se você tem essa disponibilidade, por favor, vamos estar aqui. Na quinta-feira, 19h30, amém? Vamos fazer essa força. Irmãos, o Senhor Ele é merecedor de muito mais do que isso. Muito mais do que isso, irmãos. Porque nós, não sendo merecedores, Ele se deu por nós. Então vamos nos dispor a Ele, Senhor, eis-me aqui. Amém? Então vamos praticar esses encargos, imersão na palavra. Por favor, não fique aí na sua mente, não, por que está fazendo isso agora? Irmãos, entre no rio. Entre no rio, imerge nesse rio, deixa, irmãos, essas águas de vida te levar. Você será salvo. Você será, irmãos, aquela doutrinação, Bia, dos 19 séculos de tradição e velharia, serão jogados para fora. Irmãos, eu penso que o que não é de Deus boia, o que é de Deus afunda. Eu penso dessa forma. O que não é de Deus vai ficar, o doce, só na superfície. Agora o que é de Deus vai afundar. O que é de Deus vai emergir. Amém? Jesus é o Senhor. Deixa eu começar a passar o encargo aqui, porque o tempo já passou. Semana 3 do nosso alimento diário. Tem como título, deve estar aqui, o novo homem, não está aqui? Vamos ler bem forte? O novo, que teve como versículo-chave Efésios capítulo 4. Abra Efésios capítulo 4.
17 ao 24 fala: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Senhor, dê-nos um coração de carne, tira de nós um coração de pedra, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez, aí é ávido, com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Cristo, em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovais no espírito do vosso entendimento, e vos revistais, leia comigo bem forte, criado segundo Deus, em justiça e retidão. Deus deseja formar um novo homem. Mas este novo homem, ele é, Flávio, coletivo. Esse novo homem, ele é coletivo. Esse novo homem é a igreja edificada. Esse novo homem, irmãos, é a junção de todos nós, tendo a nossa mente renovada e no espírito do nosso entendimento, faremos parte desta composição que é o novo homem. Para que o reino de Deus venha para essa terra, Deus precisa ter esse novo homem. E para que esse novo homem seja trabalhado, Ele nos dá da sua graça. A graça nos capacita a sair do velho homem e a viver no novo homem. A graça te capacita, Edgar. Você precisa tocar nessa graça todos os dias. Dalva precisa, Frida precisa, eu preciso. Porque, irmãos, Isaías 55:1. Todos vós que têm sede, todos vós que têm sedes, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Todos vós que têm sede, sede da graça, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Irmãos, a graça é de graça, mas não foi para Cristo, porque Cristo teve que cumprir um alto preço, pagar um alto preço, para que essa graça chegasse a nós. E você, irmãos, hoje está tendo nas suas mãos, você está tendo aí no seu alcance essa graça maravilhosa, e essa graça te capacita. Não são belas palavras, não são palavras de autoajuda, de autoconhecimento, que vai mudar a mim e vai mudar você. Irmãos, a graça nos capacita, a graça é suficiente para todos nós. A tua graça me basta. Oh, Senhor, que maravilha. Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, não é isso? Paulo fala: orei por 3 vezes para que Deus tirasse de mim o espinho. Deus não tirou. Deus falou: Paulo, desfruta da graça. Desfruta da minha graça. Para você ela é suficiente. Para você ela te basta. Para você ela é o suficiente. Desfruta da minha graça. Por favor, não pede para eu tirar os espinhos. Desfruta da graça, Cláudio. Às vezes nós estamos tão focados, Deus tira o espinho, tira o espinho, tira o espinho, esquecemos de desfrutar da graça. O nosso foco, irmãos, às vezes é esse: Senhor, tira os problemas, tira as dificuldades, tira as tribulações, tira a doença, mas esquecemos da graça. Qual que é a medida? Qual que é o peso
que você tem dado para os seus problemas e para a graça? Qual que é o peso que você tem dado? Qual que é a importância? Você tem dado mais importância para os seus problemas do que para a graça que nos foi dada gratuitamente? E o que é a graça, irmãos? O que é a graça? A graça é Cristo dado para você de forma gratuita. Mas Deus amou o mundo, João 3,16, de tal maneira que deu o seu único filho, ou dependendo da tradução, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, a graça para você é o suficiente. Escreva escreva, irmãos, na sua Bíblia, no seu caderno, a graça me basta. Porque quando a graça te bastar, as dificuldades, irmãos, vão ficar tão superficiais. As dificuldades são essas boias que te seguram e te impedem de emergir. Mas quando o espinho... Aí para que Deus deu aquele espinho para Paulo? Para furar as boias de Paulo. Paulo, você precisa afundar, Paulo. Eu descobri isso, irmão. Deus me deu... Para que eram os espinhos? Paulo falou, se é necessário que me glorie, aí ele já deu um passo para a vanglória, que é a glória humana. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e revelações do Senhor. 2 Coríntios 12. Quando ele falou isso, Deus, os espinhos, não foram os espinhos, não foram de Deus, era um mensageiro de Satanás. Mas para quê? Deus estava usando Satanás como um cooperador para levar Paulo a emergir. Aí Paulo orando, tira o espinho, tira o espinho, tira o espinho. Deus falou, eu não vou tirar, eu não vou tirar, eu não vou tirar. Os espinhos é para furar a sua boia, Paulo. Paulo, você às vezes está tendo aí uma boia ou outra. Então, irmãos, furou a boia, o homem emergiu. Então, irmãos, por favor, vamos desfrutar dessa graça de Deus. Amém? Então, a graça nos capacita a sair do velho homem e a nos revestir do novo homem. Versículo 17 fala, se você vê, irmãos, o versículo 16, se você vê o capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 16, você vai ver Paulo falando a respeito do aperfeiçoamento dos santos, para os serviços na obra de edificação da igreja, pela justa cooperação de cada parte. Aqui fala no versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado, esse bem ajustado são os fios de Colossenses, que nós vimos em Colossenses. É os fios, é a urdidura e a trama, bem ajustados e consolidados pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo estava falando da edificação da igreja. Aí aqui nesse versículo 16, ele entra no aspecto da nova natureza. Porque sem a nova natureza não há edificação. Sem um trabalhar da vida de Deus em mim e em você, não há edificação da igreja. Porque se eu sirvo no meu velho homem, na minha velha maneira da natureza antiga, não vai haver edificação. É um processo, irmãos. Aí ele fala, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis. Esse andar aqui, no grego, ele tem como significado perpatel, que é um andar diário. Aí este andar é um andar individual. Entendeu? Não é um andar coletivo. O andar coletivo é um andar que no grego é stoikel, é um andar coletivo, é em marcha. Agora, este andar aqui é um andar individual, é um andar diário. Aí Paulo falando, com isso digo, no Senhor testifico, que não mais andeis
como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. O vaidade aqui no grego é metaiotes, que é o que significa vaidade? É afastar-se da verdade. Eu anotei aqui na minha Bíblia. É destituído de verdade, perversidade, depravação. Então aqui é o seguinte: na vaidade dos seus próprios pensamentos é andar afastado da verdade. Então, quando você se afasta da verdade, automaticamente você vai andar na mentira, na perversidade e na depravação. Então, Paulo fala para os Efésios: vocês não mais devem andar longe da verdade. Você está entendendo, irmãos? Destituídos da verdade, porque uma vez que a verdade sai, você se afasta, vai abrir um vácuo, vai abrir um vazio, e esse vazio vai ser preenchido pela mentira. Não há três termos: ou é verdade ou é mentira. O Senhor falou em Mateus: sejam as vossas palavras sim, sim, o que passar disso vem do maligno. Não há meio termo, não há, eu não estou andando na verdade, mas então você está andando na mentira, você está andando na perversidade. Aí Paulo fala o seguinte: que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade, ou seja, na depravação, na perversidade dos seus próprios pensamentos. Por que isso aqui, irmãos? Porque quando o homem lá no jardim do Éden se desconectou, nós já vimos isso em mensagens, né, Flávio? Que a desconexão ocorreu antes do homem comer o fruto. Sabia, filho? A desconexão não ocorreu após o comer do fruto, ocorreu antes. Porque na mente, o homem já havia sido desconectado. E uma vez que desconecta, o mal entra. Então, quando o homem se desconectou de Deus, o homem passou a andar na perversidade, na depravação. Abra comigo Romanos. Capítulo 1. Romanos, deixa marcado aí Efésios aí. Romanos capítulo 1. Então, irmãos, presta atenção aqui, para você não sair fora da linha da mensagem. Quando o homem se desconecta, a mente do homem, o que é a mente? É o que eu penso. A mente do homem, ela passou a trabalhar por si próprio. O homem pensava naquilo que ele queria. E na hora que a mente do homem foi desconectada, o homem foi desconectado, a mente do homem foi aberta. Foi aberta, se tornou um campo, se tornou uma lacuna. E no momento que essa mente foi aberta, foi o momento que a serpente entrou. Foi o momento que Satanás entrou e já começou a injetar as sofismas, os enganos, as mentiras, as sutilezas, e o homem passou a viver por si só. Romanos capítulo 1, versículo 18, Romanos 1, 18 fala: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A injustiça detém a verdade. Detém a verdade pela injustiça. Entendeu? Porquanto ao que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou pelo Espírito humano. Porque os atributos invisíveis de Deus,
Irmãos, olha isso. Os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, atributo, poder, como também a sua própria divindade. Atributo, poder e divindade. Claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. As coisas que foram criadas, irmão, se você olhar, você vai ver os atributos invisíveis de Deus. Olha para você ver a natureza, olha para você ver, irmãos, que maravilha. Olha para você ver um pôr do sol. Olha para você ver o sair de um luar. Não é isso? Aquele sair daquele luar, que nós tivemos aquela experiência com os jovens naquele domingo, lembra? Aquilo ali, o que é aquilo, Vanusa? Os atributos invisíveis de Deus. Aí você olha, fala, olha. Tais, então esse poder, a divindade, os atributos, são reconhecidos pelas coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Indesculpáveis por não crer em Deus. Porque o que você olha na natureza, você olha os atributos, você vê Deus. Não que Ele está não que Ele está na lua, não que Ele está naquela flor, mas manifesta os atributos. Então, irmãos, tais homens são indesculpáveis. No dia do julgamento, em que todos comparecerão, os que creram, vai haver dois grupos, os que creram comparecerão diante do tribunal de Cristo. Os que não creram comparecerão diante do grande trono branco. E este trono branco, não vai haver recuperação, não vai haver perdão, não vai haver desculpa. É só um caminho, é lago de fogo. Porque aí às vezes o homem vai falar, mas eu não tive a oportunidade de crer no Senhor. Aí Deus vai falar, eu estou aplicando, toda a criação que você olhava me manifestava os meus atributos, como que você não pôde crer? Como que você não pôde ver? Por isso você é indesculpável, não vai haver desculpas. Entendeu, irmãos? Aí continua e fala, por quê? Versículo 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram, olha aqui, nulos em seus próprios raciocínios. Raciocínio é a mente. Obscurecendo-lhes o coração insensato. Efésios nós vamos ver que é cair em densas trevas. Entendeu? Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Essa é a natureza, o velho homem. Isso é a natureza caída. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Sabe aquela paixão pelo mundo? Aquela paixão infame. Que queima, que puxa, que leva. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável,
para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. É o que nós vemos aqui, vaidade dos pensamentos. É contrário à verdade, é fora da verdade. Fora da verdade é mentira, é depravação, é engano. É isso aqui. Maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Não é só fazer, é aprovar. Então, irmãos, essa é a natureza do homem sem Deus, Iago. É a natureza do velho homem. Isso aqui é o que está aqui, irmãos. Aí Paulo falando, vocês não mais devem andar dessa maneira. Aí o versículo 18 de Efésios 4. Quando o homem rejeita a Deus, lemos em Romanos 1,8, ele rejeita a verdade. Porque Deus é a verdade. Só há uma verdade absoluta em todo o universo. Então, quando o homem rejeita a Deus, ele rejeita a verdade. E quando ele rejeita a verdade, ele cai nos seus raciocínios próprios, que são nulos, que são vazios e que são malignos. Aí, no versículo 18, leia comigo o versículo 18, por favor. Olha só, obscurecidos no grego, skotzo. Eu anotei o significado aqui, está anotado na minha Bíblia aqui, que significa cobrir com escuridão, ser coberto com trevas os olhos, o entendimento e a mente. Obscurecidos de entendimento, cair em trevas, cair em escuridão. Abra comigo João. João capítulo 12. Versículo, João 12, 39 e 40. João 12, 39 e 40. Versículo 38, 39 e 40. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Versículo 39, por isso não podiam crer. Por que não podia crer? Porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos. É obscurecidos no vosso entendimento, é cegar, cair em trevas, cair em escuridão. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração. Olha isso. Para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Quem que cega os olhos e endurece o coração? Quem? Fala para mim, quem que endurece? 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 2 Coríntios 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 4 e 5. 2 Coríntios 4, 4 e 5, nos quais o Deus, D minúsculo, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quem que cega? O Deus desse século. Então, quando o homem foi desconectado, a luz se tornou em trevas. A luz, o homem estava no Éden.
O Éden tinha a presença de Deus. Então, onde Deus está, ali há luz. Porque nele não há trevas nenhuma. Deus é luz, não é isso? E nele não há trevas. Mas quando o homem se desconecta, o que sobra para o homem? Escuridão e trevas. Aí o Deus desse século, que é o príncipe deste mundo, cega o entendimento dos incrédulos. Por quê? Porque ele sabe que se você ver o evangelho e crer, você será curado. Você será salvo. Irmãos, isso é algo muito sério. E o versículo, qual eu falei? E 5. Por quê? Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor. Agora o versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha, irmãos, olha isso aqui, irmãos, você não está percebendo isso? Olha isso aqui, porque Deus que disse, o que é disse, Bia? A palavra, Deus disse, irmãos, Deus diz, e uma vez que Deus diz, o que acontece? Quando Deus diz, olha aqui, das trevas resplandecerá a luz. Irmãos, isso é maravilhoso. Por isso que nós temos que pregar o evangelho. Por isso que você tem que orar por alguém, irmãos, num dia. Porque naquele momento é Deus dizendo, haja luz. Aí aquela pessoa que está cega, irmãos, inundada em trevas e morte, ali vai resplandecer a luz. Porque o homem, quando ele está em trevas, ele não consegue ver a Cristo, Clarice. Irmãos, isso é espiritual. Você está tentando entender as coisas naturais. Não vai ter jeito, irmãos. Uma pessoa, quando ela está em trevas, ela não vê Cristo. Há uma barreira, há uma escuridão. Quem consegue enxergar no escuro? Ninguém, irmãos, ninguém aqui tem esse superpoder, né? Mas quando Deus diz, das trevas resplandecerá a luz. E o que acontece quando a luz resplandece? Resplandece em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Aí quando o homem que está em trevas, a palavra vem, traz luz, o que ele vê? A face de Cristo. Aí o homem é salvo, porque ele contempla a face de Cristo. Irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. Se você não crê, aí é difícil, aí não tem como. Volta para Efésios, eu preciso prosseguir aqui. Efésios. Então, aqui fala, ó, obscurecidos do entendimento, alheios à vida de Deus. Alheios à vida de Deus. Alheios, no significado grego, é distanciar-se da companhia e intimidade de alguém. Significado grego para a palavra alheios é distanciar da companhia e da intimidade de alguém. O que o homem aconteceu com o homem quando ele pecou no Éden? Foi expulso da presença de Deus, da companhia, da intimidade. Entendeu, irmãos? Aí, ou seja, obscurecidos de entendimento, escuridão, trevas, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Dureza, significado grego. Estou falando muito de significado para você entender. Significado grego de dureza. É um estado da mente insensível. É a mente, aí já a mente, ela é insensível, ela não tem aquela sensibilidade para com as coisas de Deus. Por isso que, irmãos, uma pessoa sem Deus, para ela, é tudo normal. Você está entendendo? É mal, irmãos, o que acontece é mal, é maligno, a pessoa olha e fala, não, isso é normal. Sabe? É normal, não, isso aí? Isso é normal porque insensível.
insensível, né? Dureza do coração é isso aí. Aí o versículo 19 fala, os quais, tendo-se tornado insensível, se entregaram à dissolução, o que lemos em Romanos, para com avidez cometerem toda sorte. Avidez é ávido, é forte, é rápido, é intenso. Intenso para quê? Para as coisas de Deus? Não. Para cometer toda sorte de impureza. Convida para uma reunião da igreja, Iago, é uma dificuldade. Agora convida uma pessoa que não tem o Senhor, ou para o outro lado, irmão, é rápido demais. Eu não é? Pega no estalo, pega, ó, vamos. Opa, não tem cansaço, não tem dia, não tem hora, não tem. Vamos, estamos juntos. Não é isso? Estamos juntos. Irmãos, isso é ser ávido para cometer toda sorte de impureza. Irmãos, Deus em Cristo, Ele quer ganhar o nosso coração, Dulce. Nós vimos no alimento diário que quando nós cremos, o Espírito da verdade, que é o Consolador, o Espírito prometido, o Espírito da verdade, o Espírito, letra maiúscula, o Espírito, letra maiúscula, entrou para o nosso Espírito. Fomos salvos no Espírito, mas e a alma? Porque o coração humano, ele é composto das 3 partes da alma, mente, vontade e emoção, mais a consciência, que é a parte do espírito. A mente é a parte chefe da nossa alma, porque é a mente que decide. A mente do homem, ela decide se obedece ou não à palavra de Deus. Por isso que, se a sua mente estiver fora do controle de Cristo, você não vai obedecer ao Espírito. Entendeu ou não? O Espírito, você não vai obedecer, porque a sua mente não deixa. E qual que é o caminho que Satanás atua, entra e sai no homem? A mente. Aí que está a luta, irmãos. Por isso que Pedro fala que obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Quando a nossa alma for salva, já não precisará mais de fé. Mas a fé precisa atuar para salvar a nossa alma. Então, ou seja, quando a sua mente não obedece, o Espírito não faz. E o seu corpo não vai. Por exemplo, a sua mente é ela que decide, sua mente. Aí no seu espírito, Cristo está falando, vamos para a reunião, você precisa, a reunião vai te curar, vai te salvar, você precisa ser renovado. Lá no espírito, sabe? Aí a mente fala, não vai nada. Não. Está tarde, ou está cedo, para o domingo de manhã, está tarde ou está cedo. Você vai fazer o que lá? Fica sentado ali, ouvindo uns hinos ali, depois ouvindo aquele monte de palavras. Não. Aí, ou seja, a mente decidiu, você não vai, e você não vai. Porque ela decidiu, o corpo não obedece. Por mais que o espírito queira, a mente não liberou e o corpo não obedeceu. Entendeu? Então, irmãos, a mente, ela ocupa o nosso coração, que é composto de mente, vontade e emoção, mais a consciência. Então, ou seja, hoje o Cristo ocupa o que em nós? O nosso espírito, que é a consciência. Mas para ele ganhar o nosso coração, ele precisa ocupar mente, vontade e emoção. E Apocalipse 3 nos fala que ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Que porta é essa? O nosso coração. Ele está batendo. Por que que ele fala eu estou batendo? Porque eu ainda não entrei. Então, irmãos, nós nessa noite precisamos checar. Cristo já habita no meu coração? Ou Cristo é só, porque a live de ontem, Pedro falou sobre isso, na conferência ele falou sobre isso, porque na epístola aos Colossenses, Paulo fala a respeito da primazia. Então, ou seja, o que é a primazia? Do ser o primeiro.
Mas o irmão fala assim, olha, pela palavra, eu tenho muito receio e temor de falar sobre primazia, porque a primazia não pode ser apenas aquele falar, Cristo é o primeiro na minha vida. Aí você canta um hino, Cristo é o primeiro na minha vida, Cristo é o primeiro nos meus pensamentos, Cristo é o primeiro nos meus planos, mas não é. Porque ele ainda não ocupou o espaço. Porque uma vez, irmãos, que ele está só no Espírito, ele precisa romper a barreira entre espírito e alma. Há uma barreira entre espírito e alma. E o que impede a vida de Deus, que está no espírito, entrar para a alma, é a mente. Senhor Jesus, é difícil, não sei, irmãos, é complicado. Você está entendendo, irmãos? É isso, porque é uma barreira, uma porta. Aí essa porta é a mente. Porque se a sua mente abre para Cristo, Cristo entra na sua alma. Aí ele vai ocupar todos os espaços. Aí ele vai ganhar. Aí você vai ser tomado de toda a plenitude de Deus. Então, como que está Cristo na sua vida hoje? Cheque a sua vida. Cristo já está no Espírito, todos que creem já têm Cristo. Mas agora, na alma, entenda. Na mente, na vontade e na emoção. Será que ele está lá? Será que ele já passou essa barreira? Será que ele já rompeu essa barreira? Será que ele já rompeu essa barreira, irmãos? Vou levantar um pouquinho aqui rapidinho, só para você entender. Será que ele já rompeu essa barreira? O corpo. Aqui é o corpo. Aqui é a alma. E aqui é o espírito, olha aqui, ó. O homem tripartido. Quando você creu, Cristo entrou aqui, ó, a vida de Deus está aqui em você, meu irmão, ó. Oh, glória, graças a Deus. Salvação judicial, salvação do espírito. Agora, irmãos, o grande problema meu e seu está aqui, meu querido, ó. Que é onde está a nossa mente, vontade e emoção. O seu corpo está aqui, ó. O espírito está aqui dentro. Aí o espírito quer que você venha, vou usar o termo de novo, venha para a reunião, saia com os irmãos para pregar o evangelho. Acompanhe a equipe que vai dar apoio a Nanuque e Teoflotone uma vez por mês. Daqui. Para ir para a rua com os irmãos lá também pregar o evangelho. O espírito está falando, vai. Mas aí a sua mente bloqueia o espírito. E o seu corpo não obedece o espírito, porque a mente que está aqui não deixou. É isso. Mas quando Cristo, que é a vida, e essa vida poderosa começa a achar caminho em você, Magnólia, olha aqui, ó. Começa a achar caminho em você, aí ele vai crescendo aqui, ó. Presta atenção, ele vai crescendo. Ó, a vida de Deus que está dentro de você vai crescendo. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até ganhar a sua alma, que é a sua mente, vontade e emoção. Desculpa que está feio, mas acho que você entendeu. Aí, irmãos, quando isso aqui acontecer, acabou, você vai ser arrebatado. Acabou. Não vai ter mais barreira para Deus, porque aí você já vai ser tomado. Aí você já vai ser um vencedor. Porque Deus saturou a sua alma. A sua mente já está cativa em Cristo. A sua vontade já está cativa em Cristo. E as suas emoções, outrora desequilibradas. O que é emoção desequilibrada? Hoje eu estou alegre, amanhã eu estou triste. Hoje eu estou para cima, amanhã eu estou para baixo. Hoje eu estou sorrindo, amanhã eu estou chorando. Isso, irmãos, é o desequilíbrio das nossas emoções. Mas Cristo vai ganhar isso tudo. Pela fé, olha para o irmão que está do seu lado. Cristo vai ganhar isso tudo. Quando, irmãos, a vida de Deus que está no Espírito ganhar a sua alma, você será arrebatado e o seu corpo
antes corruptível, cheio de dores, cheio de inflamações, cheio de dificuldade, será transformado em corpo de glória. Irmãos, vamos anelar isso aqui. Vamos abrir o nosso coração. Senhor, ganha todo o meu ser. Para terminar aqui, eu preciso terminar. Versículo 20 fala, mas não foi assim. Não foi assim. Assim o quê? O que nós vimos nos versículos passados. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Está aí um detalhe. Mas não foi assim que aprendestes a, não com. O que é aprender com Cristo? É você fazer, agir como Cristo agiu. Certo? O que é aprender com? É você ver o que Cristo fazia neles. Deixa eu copiar. Não é isso que Deus quer. Deus não quer que você copie Cristo. Às vezes, eu já orei então errado, Flávio. Eu já orei, Senhor, me leve a fazer como o Senhor fazia. Isso, não é isso que Deus quer. Porque Ele não fala aprender com. O que é aprender com? Eu não sei dirigir. Não sei. Flávio sabe dirigir. Aí Flávio fala, Magno, eu vou te ensinar a dirigir. Flávio me coloca no carro, senta do meu lado e vai me ensinando o que ele sabe. O que eu aprendi? Com Flávio. Mas quem vai estar dirigindo? Eu. Então o segredo está em aprender com Cristo. Você vai estar fazendo o que Cristo fez, mas em você mesmo. Agora, o que é aprender a Cristo? É quando Cristo age em você, por meio de você. Não é você copiando Ele, é Ele fazendo em você. Entendeu, irmãos? Isso é aprender a Cristo. É quando você ora, Senhor, faça a tua obra por meio de mim. Senhor, manifeste a tua fragrância por meio de mim. Isso é aprender a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e neles fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus. Porque quem que Jesus é? Jesus é o caminho, é a verdade e Ele é a vida. João 14:6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Há uma única verdade nesse universo que é Cristo, não há outra verdade. Entendeu? No sentido de que, quanto ao trato passado, trato passado. Quanto ao trato passado, o que é trato no significado grego? Modo de vida, conduta. Quanto à sua conduta passada, o seu modo de vida passado, vos despojeis do velho homem. O que é despojar no significado original? Remover. Remove para acrescentar. Vos despojeis do velho homem, segundo as concupiscências do engano. Ele é enganoso, o velho homem. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Esse renoveis no espírito do vosso entendimento é Romanos 12:2. A renovação da vossa mente. Entendeu? Essa renovação que é a renovação da vossa mente. No espírito do vosso entendimento. É a mesma aplicação para a renovação da mente. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão e procedentes da verdade. O novo homem é terreno? Não. O novo homem, ele é natural? Não. O novo homem é quem? Criado segundo Deus. Em justiça e retidão. Mas de onde que vem a justiça e a retidão? Da verdade. Procedentes da verdade. Então a verdade traz justiça e retidão. E quem que é a verdade? É Cristo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então quando ele sai, o que que entra? Engano. Mas quando ele vem, o que que entra? Justiça e retidão. E para terminar, Hebreus. Vamos ficar de pé?
10. Hebreus 10, 7. Versículo 7. Hebreus 10, versículo 7 fala: então eu disse, eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Irmãos, está escrito a seu respeito no livro da vida. Você não crê nisso? Está escrito a seu respeito. Graças a Deus. Está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua. Então, o que está escrito a seu respeito no livro da vida, Magnólia? Para você fazer a vontade de Deus. O que Deus quer que você faça, filho? A vontade dele. Mais nada. Certo? Versículo 8. Depois de dizer como acima, depois, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste. Deus não vai se deleitar com isso. Coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua. Remove. O que é despojar do velho homem? Remover. Ora, remove o primeiro, o segundo. Primeiro Adão, último Adão. Entendeu? Precisa ser removido, precisa ser tirado. Aí você vai fazer a vontade de Deus. Jesus é o Senhor. Já está de pé? Vira para o seu lado, do lado para trás e compartilha ainda por uns minutos com o irmão que está do seu lado aí. Jesus é o Senhor.